Boa tarde, galera. Meu nome é Wagner Carvalho. A gente está aqui de novo no canal Acemate. Queria agradecer ao pessoal aí que tem curtido os vídeos, que tem compartilhado aí, né, que está se inscrevendo no canal. E pedir aí, se você estiver assistindo, para compartilhar, curtir, enfim. Né? Hoje a gente está aqui com o Vinícius Pastor, né, artista visual aqui da comunidade, né? Faz capoeira aqui na Acemate. E tem um trabalho bem interessante com a Adinkra. Inclusive ele estava me corrigindo aqui, falando que não se fala Adinkra, se fala Adinkra. Mas aí para explicar melhor mesmo, só o Vinícius aí para poder falar. Vinícius, aí agora contigo. Bem, como você falou, meu nome é Vinícius Pastor, eu tenho formação em artes pela Escola Belas Artes, fiz gravura lá, que arte visual de gravura. E esse tema já é muito interessante. Acho que desde novo eu gostava muito de trabalhar com iconologia e iconografia, de pesquisar quando era mais novo, né? Achava muito interessante como vinha. Até porque eu fui criado em contexto de Jeová. E aí tinha uma análise em alguns livros, né? Bem presente, alguns livros tanto de outras crenças religiosas, para entender um pouco. E posteriormente, na faculdade, eu fiz um curso de iconologia e iconografia com Pedro Germano, e um professor da Universidade de Glasgow, mas na época ele estava fazendo pós-doutorado aqui. E lá, desde então, ficou reverberando na minha cabeça isso depois desse curso. E, posteriormente, uma colega, que era da dança, ela, no alojamento do estudante da UFRJ, ela me apresentou o livro Adinkra, a primeira edição, da Elisa Larkin, do Luiz Carlos Gá, pelo IPAFA. E eu fiquei apaixonado pelo livro, fiquei procurando desesperadamente, mas na época era muito difícil. Acho que consegui achar esse livro, assim, até pela estante virtual e tudo mais, não conseguia. E esse ano foi relançado esse livro, né? Então, para mim... Mas desde então eu comecei a pensar um pouco sobre ele, sobre os Adinkra, sobre o significado e como eu poderia se aplicar isso no meu trabalho, né? Como veio. Esse ano eu participei de uma ocupação no Museu da República. Até esse trabalho com os Adinkra estava exposto lá no Museu da República, na galeria do terceiro andar, do lado do quarto Getúlio. Porque nós passamos o edital e começamos a ocupar o museu, e aí tem uma proposta de fazer um múltiplo, né, para a gente comercializar e expor. E aí nesse múltiplo eu vim com a proposta de fazer com os Adinkra. E aí eu fiz um jogo da memória ancestral com os Adinkra, são 24 cartas, quase 12 cartas diferentes, 12 pares de cartas com os Adinkra. E aí eu escolhi 12 Adinkra diferentes, que eu acho que mais interessante representado nesse momento, mas o jogo vai prosseguir. A minha ideia é fazer pelo menos uns 5 jogos. E aí eu fiz esse primeiro todo feito em linóleo gravura, né? É um emborrachado que é feito com o piso do alojamento estudantil da FRJ. Tiraram o piso para fazer uma obra no alojamento, vi que dava para gravar. Fiz como se fosse o processo de estilogravura, né? Mas com o piso. E aí eu consegui fazer essas cartas todas em linóleo gravura, e consegui dar um sentido. Acho que no meu trabalho eu consegui dar um salto interessante, assim, porque eu trabalho com outras linguagens bem variadas, assim, tem trabalhos em acervos, em museus, mas com outras linguagens. A gravura é uma coisa que eu amo, mas eu trabalhava muito com retratar pessoas negras, né, no caso litografia, né, na pedra, em outras linguagens, principalmente na pedra eu gosto muito. E uma vez conversando com a Rosana Paulina, ela falou assim que a gente precisa mais de retratistas negros e retratos de pessoas negras, porque quando você pega, sei lá, século XIV ou do tipo, você tem aqueles, ou até quase ali um pedacinho do XV, mas um pouco assim, você tem aqueles mouros bonitos, imponentes, com os turbantes e tal. O século seguinte já muda completamente, a galera já está distorcida, deformada, porque para escravizar, demonizar, você tinha que começar com acabar com a imagem, a parte estética. Tem que desumanizar. Exatamente. Começou com essa proposta. E aí, isso eu trabalhava como trabalho na gravura. Mas eu não conseguia trazer, acho que outras discussões que eu trazia com outros trabalhos, com performance, instalação e fotografia. E aí, esse trabalho eu consegui trazer a discussão que eu queria gerar nesse ponto. E aí, teve uma parceria com o pessoal da editora Cobogó do livro, o pessoal do IPAFRA, a instituição, e o Elisa Larkin e o Luiz Carlos Gá, e nós fizemos um lançamento do livro com esse jogo lá no Museu da República. Foi bem legal, acho que a Primavera dos Livros, que aconteceu lá. Então foi muito gratificante ter essa troca com eles, com os autores sobre o livro. Assim, eles aprovaram, eles compraram os jogos. Então, acho que os autores compraram porque eles gostaram, né? Então, isso foi muito bom ter essa recepção. E aí, para mim, tem isso porque quando a gente fala de África,
a gente está falando muito a galera falando da tradição oral. De fato, a tradição oral é muito importante na África, mas não significa que não tinham linguagens escritas, né, ou iconográficas, como o caso, você tem os hieróglifos adíncras e também tem de outros povos também, que agora me falha um pouco a memória, mas existem já alguns achados. Porque houve um processo de apagamento dos colonizadores, então realmente para não se perceber disso, porque se entendesse que essa galera era inteligente, que era igual, tem um texto do Panofsky que eu acho maravilhoso, é um historiador que eu amo, que ele fala assim, ele conta o caso de um povo que senhores, eles cegavam seus escravizados, e aí eles foram para a guerra, esse exército, esses homens, e aí ficou uma geração, eles na guerra. Então cresceu uma geração de escravizados sem ser cegados. Quando eles viram que eram iguais aos seus senhores, eles pegaram armas e dominaram a cidade. Quando esses senhores voltaram da guerra, e eles viram que a cidade tinha sido tomada pelos escravizados, eles pegaram e foram para o embate. Teve uma primeira batalha, os senhores perderam, os ex-senhores. Teve uma segunda batalha, os ex-senhores também perderam a segunda batalha. Eles falaram assim, e quando a gente estiver lutando de igual para igual, a gente vai continuar perdendo. Aí teve o terceiro embate, esse foi para cima. Quando esses senhores estavam correndo para a batalha, eles jogaram as espadas e escudos no chão. Pegaram o chicote e foram para cima. Quando os ex-escravizados ouviram o som do chicote, eles nem brigaram, eles largaram as armas e fugiram, quando eles foram relembrados da condição de escravos. Então tem uma coisa assim desse apagamento, por que isso? Porque se as pessoas percebessem, assim como esses que enxergaram que eram iguais a esses senhores, percebessem que eles eram iguais, tão inteligentes quanto, se não mais, entendessem que a filosofia grega bebeu de filosofia africana, né? Porque tem textos que são iguais do Platão, que são iguais. Então, aquilo não é coincidência, sabe? Não existe coincidência. E assim, se eles percebessem disso, ia ter vários Haitis, né? Exatamente. Ia ter vários Haitis, né? Não podia... o fato das estátuas, né? De terem quebrado o nariz da esfinge e de várias estátuas, porque falou, se começasse a entender que os egípcios, essa nação milenar, entendessem que eles eram negros, acabou. Mas eu acho que tem esse lance, assim, muita gente esquece que o Egito fica na África, né? Muita gente esquece disso. Sim. Muita gente A esquece. novela da Record, a galera é toda branca, né? Não tem como. Então, Não tem como você pegar os filmes da década de 50 lá e tal, sobre Cleópatra e tal, sobre o Antigo Egito, ali, todo mundo é branco, irmão. Aí dá uma desculpa que Cleópatra era de origem grega. Sim, ela se manteve grega durante 300 anos, né? Ninguém ali... Não foi a Sofia Loren que fez papel de Cleópatra? E talvez até pudesse ter misturado, ter traços ali, porque realmente... Na época já tinha uma coisa mais diluída e podia ter se contado. Realmente ela podia ter traços gregos na época. Mas isso não significa, ainda assim, que a nação... Você vê hoje em dia muito mais dados sobre isso. De cabelos trançados, crespos e afins. Mas os egípcios cortavam cabelo. As tranças também eram todas nesse esquema. As perucas eram feitas com cabelos desse formato, né? Como tem povos que usam até hoje, tem tranças que a gente está acostumado que se usavam na mesma época. Então, é muito interessante você ver como isso permaneceu, né? Eu achei muito interessante que tem um adíncra aqui, que ele é baseado numa trança. Então, por que isso? As tranças e tantos outros, incluindo os adíncras, também às vezes simbolizavam classe social, né? E status e assim por diante da sociedade. Então, tinham as tranças que a nobreza usava, e aí identificava que quem usava aqueles tipos de trança, aquele tipo de grafismo, eram pessoas daquela classe. Então é interessante, eles começaram a usar. Até só acho que é um exemplo. Foi desvirtuada pelos nazistas, né? Como, sim, eles tinham diversas culturas, incluindo no povo Akan, também tinha. Então, e veio de uma trança, era um tipo de trança, aquela estética. Mas era um tipo de trança que foi desvirtuado por eles, né? Eles pegaram e ressignificaram, mas você tinha uma maneira. O original era até esse aqui, ó, da trança. Aí tem outro que não sei se não pode vender pra lá, que é aquele que eu acho Não. Então, exatamente, por isso. Mas você vê que... Mas é uma variação. Esses dois são variações da mesma coisa, que tem um nome... Deixa eu ver qual nome que era aqui. Tinha um nome... Quem quiser interessado em pesquisa, compra o livro. Mas você vê que... Não, o livro pra mim é uma... Assim, eu acho que esse livro, se você é brasileiro, você tinha que ter isso na prateleira, tipo... Porque explica muita coisa, são símbolos que a gente
passa por aí, não vê, como a gente falou O coração lá. tipo assim, Aquela coisa das cercas, né? Exatamente, sabe? Isso aqui é Sankofa, né? Sankofa você está em versos grávidos em diversos lugares, então significa aprender o passado para construir o futuro. Então, os escravizados estavam dizendo aqui no Brasil, dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu sei de onde eu vim, porque quando os portugueses foram para lá, a galera já dominava até o aço, a galera era muito boa na forja. Então, quando eles foram escravizados trazidos para cá, eles reaproveitaram as habilidades que eles já tinham, né? Então, a galera fazia, tipo, grades, portões e afins. Então, já tinha isso. Tem o que você falado que é a primeira representação gráfica de coração, essa aqui é a Dinkra, que é o Acoma. Então, você tem uma série de imagens que a gente está acostumado no dia a dia de correr. Tinha um aluno meu, que o pai dele era serralheiro, trabalhava 35 anos com serralheria. E ele passou a vida inteira fazendo sankofas e ele não sabia o significado. E aí ele falou da emoção do pai quando ele levou para casa, eu mostrei pro pai o que era. Ele, meu pai fez isso aqui. Eu falei, mostrou assim, porque é isso? Que era 35 anos fazendo isso, não sabia que tinha um significado. Mas eu acho que assim, isso faz parte, né, do processo de colonização, né? Ele tem que destruir a memória do povo, né? E aí, desvalorizar, exatamente, ele vai destruindo, né? É aquilo que a gente estava conversando, né? Que do século XV para o XVI se distorce a imagem. Porque assim, a gente costuma apagar o negro na Idade Média Europeia, não tinha. Como se todo mundo ficasse ali na Europa paradinho, ninguém fosse para a África, para a Ásia, todo mundo fosse branco do olho azul. Sendo que a gente teve negros invadindo a Península Ibérica. Sim. Né? E aí chega do século XVI, quando você começa a ter que escravizar esses povos, a imagem visual deles é completamente distorcida. Total. E aí, assim, aí a gente vive num país, né, cara, que ele é basicamente miscigenado, né? E as pessoas ainda valorizam mais a raiz europeia do que, né, a raiz africana ou a indígena, né, dos povos originários e tal. O pessoal meio que foge disso, acha a questão do eurocentrismo, né? O pessoal acha bonitinho ser europeu. Porque é isso, é ensinado, e isso você compra fácil, porque tava vendo um podcast do dia que era sobre o negro no futebol, muito legal. E aí falou sobre o Frenenbach, como é? Esqueci, Frenenreich, que veio o Frenenreich, e aí foi o primeiro jogador negro, ou a gente não pode entender como que brasileiro. Só que, cara, ele tinha olhos verdes, passava um monte de goma no cabelo para ficar daquela coisa, porque só podia... Até uma hora que o cara foi assim, ele era indiscutivelmente o melhor jogador do Brasil, mas eles ia ter uma competição internacional e eles não queriam mostrar o Brasil como negro. E aí ele foi cortado da seleção e não foi sendo o melhor jogador do Brasil. E tem essa coisa de, tipo, mas ele nunca assumiu como negro, né? Porque era outra visão da época. E hoje tem essa discussão muito grande com a questão das religiões de matriz africana. Por quê? Como você tem essa questão das igrejas pentecostais, porque o que acontece? Você tem comunidades que terreiros seja tráfico de milícia, expulsando líderes religiosos, pais e mães de santo, até porque algumas igrejas pentecostais usam, né, tipo, o tráfico e a milícia usam elas para lavar dinheiro, né? Então, de certa forma, acaba sendo útil comparado a... E aí, de qualquer jeito, tem que ser expulso. Então, você tem uma questão de pessoas não se assumirem, é uma dificuldade. A minha família a minha parte de mãe era de Jeová e a minha parte de pai era do Candomblé. Uma mistura, cara. Não, a família toda... Os finais de ano devem ser muito divertidos. Assim, depois vai separar de na toa. Mas, assim, todo mundo se dizia católico, então era assim, era de manhã, sei lá, no final de semana, de manhã na igreja, à noite no terreiro. Então, essa coisa de se assumir enquanto... Mas muito brasileiro assim, né? O cara vai na igreja católica, assiste a missa e depois vai bater um tambor. Os 80% bate um tambor. E é muito mais difícil hoje em dia ter... Não, até as próprias as igrejas pentecostais, gente. A assembleia, parceiro, metade daquilo ali parece que é a vida do terreiro. Tem umas coisas ali muito fortes. Carrega.
carrega, vai misturando, essa coisa do sincretismo. Tem coisas ali que você fala, gente, isso aí é mais terreiro do que... Tipo, já não tem alguns ritos que tem outros, né? Eu falo assim, gente, parece muito mais um terreiro, assim, não que seja ruim, mas assim, o ponto é... O ponto é que eles negam isso, né? É, esse é o problema, que eles negam, eles não falam, tipo, não, estamos absorvemos e colocamos, Eles não. demonizam quando é do... Você está criticando, mas você está usando também, assim, qual a coerência, né? Então, o próprio caso da capoeira, a capoeira, além do bolinho de Jesus, né, que era o carajé que a galera tentou ressignificar, você tem o caso de a capoeira sem os pontos, né? Porque as nossas palmas aqui são aquelas palmas de terreiro, já de 3. Essa palma é característica. E aí eles tentam mudar as músicas, que é no meio das rodas, fazer uma pregação, não tem a palma, eles mudam, fazem outro tipo de palma e tentam excluir as músicas que também são pontos. E aí tentam fazer essa limpeza com o espaço, né? Então, cara, não faz muito sentido, né? Porque o que acontece? Ali você não é uma questão religiosa, é uma questão cultural. Então assim, você tem que separar uma coisa da outra. Se o cara quer demonizar a religião do outro, porque tem alguma coisa diferente, assim, o cristianismo é baseado nisso. Então, assim, o que está fora da Bíblia é coisa do capeta mesmo. Isso aí vai da religião assíria lá no Antigo Testamento e tudo, para o que o pessoal neopentecostal faz com as religiões matrizes africanas hoje. Mas, pô, a capoeira ela vai além disso. Né? Ela vai além disso, é uma questão cultural, né? Total, mas a galera não enxerga. E esse ponto de que, assim, cara, você vai tentar apagar, mas você não vai conseguir totalmente, porque tá ali e não é hoje. O que resistiu? Você foi trazer de África, galera, e você conseguiu manter. E se não tiver, a galera se destruir, ela reconstrói. Porque você pega o jongo, a capoeira, o candomblé, são todas construções a partir de coisas que foram destruídas. Pegou, você tem um orixá, você era X cidade, tinha um orixá, tal povo tem outro orixá aqui que cultua, e juntou aqui e fez candomblé. Você pega a capoeira, vem de luzes como Ningola, que eram os meninos tentando reproduzir o coice da zebra. E aí você pega, outra coisa, mudou aqui, mas tem os elementos ainda tão... A essência está ainda ali, apesar de ter virado outra coisa, o jongo é a mesma coisa. Meu bisavô era jongueiro. É jongueiro? Era jongueiro. Não, adorei que voltou, agora jongo Serrinha, né? Tipo, o Crivella tinha acabado, mas enfim, conseguiu voltar e agora a gente tem, porque é uma riqueza que a gente tem fantástica. Assim, eu acho que são coisas que a gente não valoriza tanto aqui presentes, assim. Acho que a capoeira, até o próprio jiu-jitsu, eu falo assim, tipo, cara, que pra mim são duas lutas nossas, então tinha que ser muito valorizado. Tem gente que briga, né, as coisas tipo jiu-jiteiro, capoeirista, eu falei, cara, não tem que brigar os dois, a gente tem espaço para todo mundo. Tem gente que pratica os dois, eu já pratiquei os dois, mais tempo com capoeira, né, mas assim, mas jiu-jitsu eu gosto muito, pretendo voltar um dia, mas me falta tempo. Mas são nossas, então assim, é uma coisa que... E uma coisa que é meio que complementa algumas rodas, porque tem roda hoje em dia que a galera joga pro chão e aí vira o jiu-jitsu. Tem um lance de capoeira que é assim, né, cara? Porque você tem a baiana já, então o cara te joga no chão. Jogou no chão, tu não vai dar pernada no chão, então assim, aí já vira outra coisa. Então, acaba tendo alguns lugares que a galera até treina um pouco para não se desvencilhar, para levantar. Me jogou pro chão, consigo me desvencilhar, pelo menos eu sei o mínimo de jiu-jitsu para me desvencilhar e sair, levantar e voltar pro jogo. Então tem novamente, essa coisa do secretismo, de unir, né? Mas o Brasil é isso, né? O Brasil é essa parada. O Brasil é sincrético. Tudo. Não tem como, você, de alguma maneira... Não, e a gente gosta de absorver coisas. Eu trabalhei 4 anos com cerimonial de casamento. E era... não, porque na Holanda, no casamento, usa tal... O mercado vai absorvendo cada costume. Por exemplo, tinha que jogar o buquê. Depois, o noivo começou a jogar uma garrafa de uísque. Aí, era o Santo Antônio. Depois, era o sapo, uma sapa para quem tá, tipo, pra achar o príncipe. Começaram a jogar. Depois... Aí você pega, esse costume é daqui e juntou tudo. E aí virou assim, um casamento, se quiser fazer um casamento mega grande, você tem 1000 costumes de outros lugares que foram absorvidos. Então a gente já tem esse costume de ir agregando o que acha interessante de outro ponto. Isso aqui é legal, eu vou pegar. Isso aqui é interessante, eu vou pegar. Em casamento, que gerar outras áreas. Eu acho que isso é meio que a base da criatividade brasileira, porque o brasileiro é muito criativo. A gente tem a tradição do jeitinho brasileiro das coisas. Não, o brasileiro ele pega alguma coisa que já existe, dá uma adaptada, dá uma melhorada, né? Que é o jiu-jitsu, é isso, né?
Não, o próprio jiu-jitsu, assim, ele mudou e, por exemplo, tem uns... Cara, eu esqueci agora o nome branco. Tem o Brazilian Jiu-Jitsu, que é totalmente diferente Mas tem uma também no jiu-jitsu, que é a... Esqueci o nome da técnica, mas assim, ela foi ali pela Bahia que surgiu, que tem um quê de molejo a mais que foi feito na Bahia. Então, vai e continua mudando. E é muito interessante, a coisa é muito progressiva, assim, é muito interessante. E é isso, o Brasil ele tem essa coisa exatamente de unir, de pegar esses pontos e elementos. Ele não é uma coisa só, o Brasil é essa coisa diversa. Até para a capoeira. Tem alguns historiadores que falam que a capoeira também tem elementos de lutas indígenas. Aquela coisa da troca dos indígenas com os quilombolas, a galera juntou. E aí dizem que não tem, como tantas coisas, não tem como bater o martelo, né? Mas tem alguns historiadores que defendem que tem também elementos de lutas indígenas. Mas é totalmente possível, o que é possível agora se é real é uma outra história. Exato, mas você tem, até, por exemplo, o mestre Bimba, criador da capoeira, ele criou a capoeira com a capoeira regional, que ela mais em pé. Ele diz que foi baseado nas lutas japonesas, orientais, né? Tipo judô, karatê, ali mais em pé. Só que tem gente que já fala, aí tem a questão das conversas da capoeira, né? Os mestres antigos falam, não, ele pegou da pernada carioca, que ele veio no Rio e observa a pernada carioca, que era uma luta que era mais do jogo, de se projetar e usava muito a perna ali, mas era em pé. Diferente da capoeira angola, que era uma coisa mais lenta e no chão. E aí foi essa junção. Aí não sei, ou pegou um pouco de cada uma, aí não tem como bater o martelo. E a capoeira mesmo, ela teve a época que ela foi criminalizada, né? Total, o mestre Zé, que é o mestre do Azul aqui, que tá o nosso professor de capoeira e do toque, ele tem o mestre Silas, que é o mestre dele, falava que na época do mestre Silas, se você andasse com o irmão na rua, o cara quebrava. O policial te visse com a rua, ele te chamava, quebrava o irmão na tua frente. Tanto que tem uma diferença de como a galera joga capoeira no Rio e em Salvador. Salvador tinha perseguição sim, mas ela não foi tão pesada quanto no Rio. A capoeira, tinha em outras coisas outra história, mas na capoeira. Tanto que na Salvador a galera toca sentado, no Rio a galera toca em pé. Pra poder correr. Porque lá exatamente, tem um toque chamado Iuna, não, toque de cavalaria, Iuna de mestre. Cavalaria, que é um toque feito para avisar que a polícia está chegando. Tanto que na Iuna, ou na cavalaria, você não põe a mão no chão. Você está sempre jogando aqui em pé, para tu olhar que se a polícia aparecer, você corre. Até pouco tempo atrás a gente tinha vários artefatos religiosos, musicais, de culturas afro-brasileiras no Museu da Polícia. Sim, e na pandemia ele passou para o Museu da República. Quem quiser ver pode entrar em contato com o Museu da República e agendar uma visita, está no acervo técnico deles. É a Herança do Sagrado, como foi conhecido esse acervo, e está sendo preparado uma exposição para o ano que vem no Museu da República com esse acervo, está sendo discutido com lideranças religiosas para ver o que entra, porque nem tudo pode ser mostrado, né? Saber o que vai aparecer. Então, ano que vem, provavelmente, essa exposição vai acontecer com essas obras, assim, que foram apreendidas, porque, como você falou, até final do século retrasado, até metade do século passado, quase metade do século passado, tinha essas batidas da polícia. Tem até uns jornais que mostram, chamam de... como é que era? Tinha uns jornais que era assim a chamada, era Blitzkrieg contra Macumba. Era essas batidas rápidas de pegava. Caraca, cara, não tem nem como dizer que o negócio não é nazi, né, cara? Você já começa com a parada tipo. E é na época, era ali 30, 40, na época. Era na época mesmo, então assim, não tem como você não. Surreal, cara. Surreal. E tem gente que acha que nazi parda, coisa que é fenômeno do. Não é recente, atual, não é né, recente. A galera ai meu Deus, do Plínio Salgado lá, os integralistas, é isso, tipo, você pegar e dar uma roupagem diferente, mas a lógica é a mesma. A gente no começo do século XX teve uma tentativa de branqueamento do Brasil que é notória. Não, quase a gente virou uma Argentina. A Argentina eles conseguiram, eles já tiveram metade da população negra. Eles conseguiram tornar os negros que é 6%. Não, eles mataram negro e indígena, né? Porque eles foram a expulsão dos indígenas todos da Terra do Fogo, no processo de colonização. E depois, quando teve a abolição, aproveitaram para se livrar dos gente. Eu tava vendo como foi feito na Argentina, que assim, além de mandar negros para a guerra, como nós fizemos na Guerra do Paraguai, mesmo jeito que nós fizemos, só que, além disso, tinha tipo, a galera, como era fechado esses nichos guetos, começou a galera ficar doente, que tinha menos recursos, eles fecharam, tipo assim, vocês não podem passar para cá, e morreu todo mundo.
E é isso, morre aí todo mundo no seu canto, e aí um passado pro outro, tudo mundo fechado, morreu. E assim, Tanto que o pessoal do Bigode, quando fugiu da Alemanha, foi pra Argentina. não é à Pra toa, cá veio menos do que pra Argentina. pra cá teve também, mas lá foi muito mais forte. Ele chegava a comemorar, tem lance de comemoração do dia lá, do bagulho deles lá, que é no estádio, né, cara? Foi o único lugar fora da Alemanha que eu vi esse tipo de coisa. Total, assim, então você tem uma coisa que é bem complicada, como eles fizeram, mas sei lá, eu acho que essa coisa é muito interessante, essa coisa de matrizes diversas do Brasil, porque você consegue o mesmo processo de branqueamento que tinha da eugenia, né, a galera, tipo, sei lá, Monteiro Lobato, Allan Kardec, essa galera eugenista, tipo, cara, não conseguiu esse branqueamento, porque tem uma matriz muito forte, aí cada um acredita que tem que associar um elemento religioso, outros elementos, porque é uma resistência muito grande, que conseguiu estar aí. Os indígenas são um exemplo. Gente, olha os Estados Unidos. Tem um vídeo do Chris Rock que ele fala, que eu acho que ele falou, é mais fácil eu ver um urso polar montando uma bicicleta do que eu ver um indígena. Nos Estados Unidos, ele falando. Ele falou que pegaram ele tinha um evento que era sobre indígenas, e ele falou que pegaram os porto-riquenhos e botaram a pena na cabeça dos caras e falaram assim, é indígena, não é? Ele falou, cara, eu sei que é um porto-riquenho, tipo, não é um indígena pra pagar, porque é difícil mesmo, dizimaram quase todo mundo mesmo. E os que não estão dizimados são aldeados, não aldeados como aqui, estão em reservas vigiadas, que não podem sair dali. Exato. Vivendo com dinheiro de exploração de cassino, né? Mas assim, tem uns lugares que é bizarro, por exemplo, tem um povo Ainu, que os indígenas ali, pega Japão até a Rússia, e tem muita gente que a gente falou de religiosidade antes, que não se assume enquanto Ainu, que diz que não só por uma questão de preconceito, mas que tem um subsídio do governo que é dado para X pessoas, então assim, se ele for japonês ele ganha aquele subsídio, se ele for Ainu não. Então ele fala, não, eu sou japonês, Ainu. Porque se eu disser que eu sou, eu perco esse benefício. Então tem várias maneiras de você fazer isso nesse processo. Tem, você vai matando a memória, né, cara? Você vai destruindo a memória. E de vergonha, assim, porque eu tava vendo uma discussão que teve sobre a questão dos terreiros, que eram pessoas brancas e como começou a ter muito terreiro em Zona Sul. Porque tinha muito terreiro no centro da cidade, e foi muito para essas baixadas, essas épocas, quando teve essas batidas que a gente estava discutindo, no centro. E aí a galera foi pra Baixada, começou a ter um terreiro lá. Exato. E aí, porque era constante, imagina, um dia tu tá uma batida, te levam 1000 coisas, objetos, apanha. Na mesma semana, nem 2 meses, na mesma semana vai ser outra batida. Cara, uma hora você fala assim, cara, tem que ser. Não sobrou nada, que vocês vêm bater aqui. Sabe? Então acaba indo pra regiões mais distantes, onde a polícia não vai tanto, pra poder se preservar, né? Tipo... E aí você porque tem tantas pessoas brancas indo para o candomblé, e porque você tem tantas pessoas negras com os pentecostais e renegando. E essa é a origem. E aí tem essa lógica que é o preconceito. A questão já é muito difícil você lidar com ser só preto e pobre no Brasil. Às vezes é uma coisa a mais. Ainda tem o estigma da religiosidade. A religião também. E a pessoa não aguenta. Ela fala assim, cara, eu prefiro... Preciso aliviar de alguma coisa. Eu não vou ficar aqui. Eu vou para um lugar onde me aceitam ir. Porque o clássico levador. Eu era um bêbado via, tá ligado? Não estou criado de Jesus, assim, pô. Eu vou ser bem visto. Se eu for pra cá, eu sou bem visto. Se eu for pra lá, eu sou mal visto. Pra onde eu vou? Vou porque eu sou bem visto. Porque eu já sou naturalmente, já sou mal visto. Eu já nasci com estigma. Já nasci com estigma. Então, assim, que não tem nem como eu mudar. Tá aqui. E aí, o que a pessoa faz? Acaba indo. Já a pessoa que, branca de Zona Sul, por exemplo, ela não tem isso. Então, ela busca algo diferente do padrão que ela já tá ali. E se ela sofreu estigma com isso, é um elemento que socialmente ela pode não ser bem vista, dado outros que ela é positivamente vista. Então tem um equilíbrio aí diferente. Ela tem o dinheiro que compra respeito. Dinheiro, eu falo tem dinheiro que compra respeito. Você tá aqui se Ferela Gonzalez. Tem um status que dá tem um status que dá uma baixada na discriminação. Que ele falou que dinheiro compra heterossexualidade, branquitude, ele compra muito, não compra 100%, mas ele compra, que é assim, o Pelé à noite, com capuz na rua, ele é outro preto. Quem faz o homicida, ele falou, eu numa rua escura, com capuz, eu sou outro preto, não sou homicida. Agora, não, tem toda a roupagem, ele é o rei, é que nem aquela coisa com o O.J. Simpson, antes do... Não, eu curto muito esse cara porque ele não ri, né? Ele não ri. O MC da gente não vejo esse rir. Eu assisti uma entrevista uma vez da Bárbara Gância. Sim. A Bárbara Gância
falando do Emicida, que o Emicida não ri, que deve ser muito ruim Não, passar de- Natal, no Novo. Não, de fato não, isso aqui é muito sorridente. Assim. Não, essa discussão da Bárbara eu acompanhei bastante na época, mas assim, ele tem essa coisa de não ser, por exemplo, eu tô falando lá que ele é só mais um preto. O O.J. Simpson, antes daquela polêmica, ele tava falando uma vez, tem uma citação, no documentário dele, que tava ele num bar conversando com outros negros, umas dois negros. Aí virou uma moça branca entrando no bar e falou assim: o que o O.J. tá fazendo com esses dois pretos? O O.J. também. E aí quando contaram isso pra ele, ele riu. Ele falou: que bom, eu sou mais do que ser preto, eu sou o O.J. Exatamente. Eu passei de preto, eu sou tipo, entendi isso. Só que quando houve toda a confusão, ele voltou a ser o preto. Sim. Mas ali, a questão do O.J. Simpson, essa parada é interessante, porque assim, o O.J. Simpson, eles apelaram, né, a defesa dele utilizou a questão do racismo para poder ser absolvido. Sim. Tipo, pegaram o O.J., tipo, mudaram o lance, tipo, ele não foi o cara que quase decapitou a mulher. Tipo, o O.J. é um negro que está sendo perseguido. Tanto que depois que ele saiu da cadeia, ele foi preso de novo. E a sentença foi... uma loja de conveniência, foi um lance assim. Não, eu acho que não foi assalto, não. Ele ameaçou um cara que devia a ele no hotel, tem filmado, o cara com arma. E aí ele foi condenado e a sentença que o juiz deu era a pena que tem um número que tinha a ver com o processo dele. Então, assim, foi muito específico. Mas tem uma parada que eles usaram isso, e o que é doido é que é essa questão da mágoa, porque a comunidade ali que vivia, acho que foi perto de Miami, né? Tipo, a galera que tava ali negra, que era do parte do júri, eles falaram: não importa, a gente só queria vingança, porque vários negros foram assassinados e o júri branco, policiais brancos e o júri branco libertava, vários. A gente fez uma vez pelo menos a nossa justiça. Digo, não concordo, só tô dizendo como é que a galera pensava, né? Então, é muito doido essa coisa da mágoa, de como isso vai passando esses processos, né? Mas achei muito doido isso, de ele ter, desse elemento, que é a branquitude, ela compra elementos, né? Você consegue passar. Você pega, por exemplo, o Machado de Assis, não do dinheiro, mas assim, ele é um gênio, ele é literalmente genial. Porque hoje em dia se usa gênio pra tudo, né? Tem uma ideia boa, você é genial. O cara era genial mesmo. O que ele fez, da onde ele veio, o que ele aprendeu, assim, e ele era uma esponja, absorvia muito. E hoje em dia não é tão valorizado assim. Hoje em dia. Eu acho que tem... A literatura hoje em dia não é valorizada. Exatamente, de uma forma geral. Mas eu acho que até tem um processo muito interessante de reconstrução. Porque, por exemplo, você pega Lima Barreto, Carolina Maria Jesus. Carolina Jesus, ela surgiu ali mais ou menos no final do século da década de 50 e início de 60. Ela desapareceu, ela fez um boom na sociedade, mas assim, em 64 vem golpe, né? Então você começa a ver como é que tem uma coisa diferente. Ela morava num sítiozinho minúsculo em São Paulo. Ela só existia em xerox de faculdade, trechos do livro dela, era isso. Houve um trabalho ali para reconstrução, para ela voltar a aparecer. Ela vai aparecer agora. Ela foi ter um livro publicado, o livro dela foi republicado 2018? Por aí. 16 a 18 foi republicado o livro dela. Não, 16 não, foi por aí, 17 a 18, Foi muito processo da Conceição Evaristo e trouxe ela de volta. Foi muito sucesso da Conceição Evaristo e trouxe a Carolina Jesus de volta. Ou seja, o livro dela saiu, acho que foi final de 50, indo para 60. Mas dá uma porrada, cara. Então, o que acontece? Eu não sei, aí é uma outra questão e o estudioso ele pode falar melhor. Mas eu acho que essa questão aí, né, tanto o racismo, né, não o racismo estrutural de uma forma geral, né, mas assim, esse tipo de perseguição, ele é muito comum no Brasil, até mais do que os movimentos de resistência culturais. Né? Porque assim, no período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você tinha os caras, né, antes da Segunda Guerra Mundial, você tinha nazista pra caramba. Você tinha um partido que funcionava. Aquela expedição que a galera foi até a Amazônia para tentar fazer um estudo de campo na Amazônia. Aí você tem, tipo, sei lá, um totem nazista na Amazônia. Até hoje tinha lá. Então, tem aquela história tem aquela história da fazenda do Jocha Miranda. Do Jocha Miranda. Não sabia, não? Eu tô... Agora... Não. Depois se juntar. Eles exportavam criança para a Alemanha, irmão. Tá. Para trabalho escravo, parceiro. Gente,
Eu acho que eu vi por aí, mas eu vou pesquisar com mais afinco. Não, mas a questão do não achar que eu tô gostando é que tá se reforçando que ele era negro. Esse processo e para Lima Barreto, agora foi na FLUP, né? A Feira Literária das Periferias. A FLUP desse ano foi homenagem, quem estava usando comprar homenagear foi o Lima Barreto. Então, é um escritor que também não tinha esse valor e agora está aparecendo. Então, assim, é um misto. De fato, a literatura nunca foi um país, até porque um país como o Brasil, que foi começar a ter gráficas aqui, imprensa, final Oficialmente só depois do Dom João. tipo assim, final do 18, quase 19, já assim, né? Tipo, então. Em relação à pirataria. Pedaço do 19, na verdade, que foi, um pedaço do 19. Então, assim, a maioria dos países, universidade, que eu falei de 1812, começou a faculdade de medicina, a primeira que feita aqui no Brasil. Cara, você pega outros países da América Latina que foi colonizada pela. Muito antes. Muito antes daqui. Então, assim, os portugueses foram bem corajosos nesse sentido, de não deixar uma margem mesmo. A galera não tinha livro aqui, não é questão de saber ler. Como é que você aprendeu se não tinha livro? Não, os caras eram diferentes, isso não era maneira de primeira viagem. Você não tem. Não, esse processo foi muito inteligente, mas porque foi mais inteligente do que os outros países. Assim. O processo do Brasil é isso. Quando você cria essa questão dessa classe. E o que aconteceu, por exemplo, quando teve aquele incidente aqui em Ruanda, né? Quando a galera faz isso entre esses dois grupos étnicos que um era privilegiado pelos colonizadores e o outro não, e essa mágoa, e esse grupo que era menor, que costumava pessoas com traços mais brancos, próximos do branco, eram privilegiados, mas era um grupo minoritário e podiam sobrepujar os que eram com traços mais negros e eram a maioria da população. Quando teve esse problema, essa lógica é a mesma coisa aqui, quando você privilegia um pouquinho e essa lógica da meritocracia que eu acho que a galera faz, que é tipo assim, você dizer, olha, você conseguiu, você é diferente, você correu atrás. Sim, tem coisas que você tem que correr atrás e tem gente que conseguiu grandes conquistas. A gente falou do Machado de Assis, na época dele, não tinha como ele fazer o que ele fez. O que ele fez foi realmente muito exceção. Mas quando você para pensar, se você tem um sistema que impede de você chegar lá, aquilo ali realmente é só uma exceção e não é só tipo, o mérito dele, porque tem uma mistura entre sorte também. Não estou dizendo que a pessoa não estudou, mas sorte do acaso que eu estou querendo dizer. As oportunidades. Assim, por exemplo, o Pelé. Tinha outros negros muito habilidosos também ali, só que se posicionaram politicamente na época da ditadura. Aconteceu, cortaram limados da seleção. E aí? Não tem como você, tipo... Ele soube jogar o jogo, também tinha uma habilidade, e o que é de sorte, porque é o seguinte, se o Pelé morresse de fome, esfaqueado numa esquina, outras coisas aconteceram na época, acabou, não tinha Pelé. Mas o Garrincha jogava mais que ele. Garrincha? Você jogava falou quem ser? Não. Eu só acho que o Garrincha jogava melhor que ele. Ele vai estar A questão do Pelé, eu acho que foi a questão política, né? O Pelé é o cara mais articulado e tal. Teve a Copa. Quando a gente era cachaceiro. Então... Ele falando, de que vamos esquecer essa briga, vamos continuar de boa, com um monte de manifestações contra lá a Copa, não, vamos esquecer e botar. O Ronaldo Fenômeno falou não se constrói, não se faz Copa com hospitais. É a galera que sabe jogar política, eles eram muito habilidosos, competentes no que eles fizeram, com certeza, isso é inegável. Mas, para além disso, souberam se articular politicamente e conseguiram. Outros que se posicionaram de outra maneira foram limados. Que é isso, você apanha, né? Também. Foi o João Saldanha que foi técnico da seleção. Foi, né? E foi o Médici. O Médici queria se meter na escalação da seleção. Aí o Médici lembrou ele que ele era comunista, né? Tipo, o João Saldanha, Gente, cara, é muito... Não, eu acho que, por exemplo, é um exemplo de quando você pega, tem uns jogadores assim que realmente são fantásticos, deixaram esse legado, mas assim, esse podcast que eu falei mesmo, que era o Negro do Futebol, eu fiquei assim impressionado para saber a história, tá vendo? Falando da década de 30, de como na década de 30 você tinha times na periferia aqui do Rio, de mulheres jogando futebol, assim, vários times, e de como isso cresceu e como eles estavam... E aí começaram a financiar elas para ir para alguns estados
colocar. Só que aqui, sabe, capital, aqui ainda tinha uma coisa. Depois, pros outros estados era muito estranho, veio isso, mas estava crescendo. E aí houve um processo de formação. Começaram a falar o quê? A moça que abrigava essas meninas e que era quase como uma técnica do time, ela começou a ser colocada como se ela fosse uma cafetina, porque as meninas estavam lá meio que para se prostituir. Caraca, é papo de fofoqueira de esquina, né, mano? E aí começou a ficar muito pesado para elas, porque perder emprego, ter situações assim, porque a imagem delas, e no jornal botavam a cara delas. Então ficou muito pesado, e aí houve um processo de proibir também, depois do governo, e as mulheres jogarem futebol, porque tem essa coisa da eugenia, aquela época, então você entendeu o que se entendia com uma mulher. É bom ela fazer atividade física? É, porque ela tem que gerar homens fortes, mas não a ponto de fazer um esporte masculino como o futebol. Então tinha uma coisa assim, então a gente já tinha o futebol muito forte, e times assim, onde a maioria das jogadoras eram negras. E o que é estranho, né? O primeiro time, por isso que eu sou vascaíno. Não é por isso não, mas... De canelas durezas. Mas é um dos motivos. O Vasco foi o primeiro time, né? Acho que no Brasil todo, a aceitar negros no time. E a profissionalizar. Isso que eu acho mais legal, né? O Fluminense foi o último, né? O Vasco tinha uma coisa que eu achei muito interessante, essa questão também tem nesse podcast aí, a parte do Vasco, que você vai mal te mandar depois, mas ele vai falando que é interessante que, como é que foi a profissionalização, como é que é interessante no Vasco, porque o que acontecia? Os comerciantes portugueses começaram a juntar, a se unir, queriam patrocinar o Vasco. O que eles faziam? Eles contratavam uma pessoa e falavam assim, o cara jogava bem bola, aí liberavam ou antes do horário, ou tem um dia que tava de folga, o cara ficar treinando futebol para jogar. Quando o Vasco foi enfrentar os times da Zona Sul, como o Fluminense, ele deu de lavada, mas era gritante a superioridade vascaína diante dos outros times. E aí eles tentaram proibir os times do subúrbio. E aí se criou um campeonato no subúrbio. Uma hora não aguentou. E aí tiveram que fazer assim com o Vasco e profissionalizar. Porque a profissionalização do futebol começou com o Vasco, né? Quando essa galera começou. Porque é isso. A carteira estava... O cara estava registrado como... Ele é funcionário daquela padaria, do seu Manuel. Mas... boa parte do tempo ele ficava jogando bola, ou metade do expediente era jogando bola, outra metade na padaria, assim por diante. Então, de alguma maneira, profissionalizou, porque o cara ganhava um dinheiro para jogar bola, né? Às vezes, tem uns que praticamente era isso, tava ali, mas praticamente só jogava bola. Então, o cara era funcionário fantasma da padaria, mas total. Dele era outra, né? Os comerciantes, a profissionalização do futebol veio por causa dos comerciantes portugueses aqui que eram torcedores do Vasco. Então, ele começou... Aí ganhou. Ele é muito importante por isso. E foi o time que assumiu e peitou. Porque houve uma pressão forte. Por exemplo, quando tinha essa questão dos jogadores negros, mas tinha uma pressão. O Vasco poderia em alguns momentos e já aceitou. Jogadores que outros times não queriam negros, o Vasco absorveu. Assim, nesse quesito, ele foi super importante para o futebol assim, brasileiro. É interessante, né? Parece até uma reparação histórica. Né? Não, total, assim, é um time... E para pensar, por exemplo, o Flamengo é onde falam que falam muito sobre torcida do povão e tudo mais, mas também entre outros, mas assim, só o Fluminense acho que não. A questão do Vasco e Flamengo, eu acho que a rivalidade é disso aí. Mas você tem muito a galera que é da perifa, que é tipo vascaíno, você tem mais flamenguista, mas você ainda tem vascaíno. Mas o time que tem estádio em periferia é qual? É o Vasco. É o Vasco, que o Flamengo é na Gávea. Né? Então, quando você pensa assim, tipo assim, a sede é na Gávea, nada a ver com o povo. Tipo, povão na Gávea? Não, né? Tipo, quem tá ali perto do Cancelo, São Cristóvão ali, é o Vasco, sabe? Então, é o time que tá presente ali nesse quesito, assim, é o time que eu falo que esse flamenguista de boca. Se perguntar a escalação, eu não sei de nada. Mas é um time que eu admiro bastante pela história. A história dele é muito bonita, de como ele conseguiu construir isso, desse primórdio, de acolher. Isso foi muito importante. Mas, curiosamente, era um time que apoiava o Getúlio Vargas. Essas incoerências que Brasil, eu acho fantástico, assim, fantástico não, né? Mas é muito doido que tem essas incoerências que a gente faz isso. Mas não é a questão do Getúlio, a questão do Getúlio é uma outra parada. Porque assim, a questão era a imagem que o Getúlio vendia. Hoje em dia é fácil a gente perceber, porque a gente está vendo de fora, já passou, né? A gente consegue ver de uma outra perspectiva. Mas agora quem estava lá...
via de outra forma. Meu pai tá com 83 anos e fala mal do Getúlio perto dele pra tu ver o que tu arruma. Era outra. Quando a gente estava ocupando o museu, uma colega fez um trabalho com umas imagens lá, que era um painel que ela pegou, com o enterro do Getúlio, né? Levar ele, na verdade, o trajeto que levou ele até o avião para levar o corpo dele. Cara, foi uma comoção. E aí você pega a questão do Getúlio e fica lembrando do. Gente, tava com o nome dele aqui na cabeça, que era o. Deu um branco agora, mas tudo bem. Gente, foi um jogador, acho que foi o primeiro grande jogador negro retinto, assim. Que ele é Leônidas nasceu isso. O Leônidas, essa questão ele foi o rosto da carteira de trabalho, né? E aí tinha essa coisa porque os times, eles começaram a aplicar multas. Ele mesmo teve um problema que era com o Flamengo. Por que aconteceu o Flamengo? O Flamengo começou a aplicar multas aos jogadores. Multas pesadas por qualquer coisa. Então, ele te dizia que pagava X, mas ele ia te aplicando tantas multas que o seu salário era muito menor do que prometeu quando você assinou com ele. Então, e aí, eles falam, a gente tem que ter um sindicato. Todo mundo tem que ter um sindicato. A indústria do sindicato tem que ter um sindicato de jogadores. Só que os clubes estavam contra. E aí ele tinha tirado já uma foto com o Getúlio tirou do lado dele para catapultar, aí ele conversou e fez esse acordo com o Getúlio. Ó, você apoia a gente criar o nosso sindicato de jogadores, permite que aconteça, e, compensação, eu viro o garoto propaganda da carteira de trabalho. O Getúlio curtia muito, né? Porque o Getúlio ele governava junto com os sindicatos, usava os sindicatos para fazer a base dele. Eu acho que é por isso que ele é tão querido, tão lembrado, né? O pessoal mais velho. Assim. A galera fala, né? O pai dos pobres. Getúlio era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Então, e fechamento italiano. Ele dava uma mão, tirava com a outra. Exatamente. Essa coisa. Ele literalmente é o que se entende como político. Sim. Saber fazer esse joguinho, ó. Eu te dou aqui, mas também tô te tirando aqui e você nem tá percebendo. Então, você vai por aí, não só no Brasil, mas a questão da relação internacional, com a calça arreada que ele deu lá no bigode na Alemanha. Tipo assim, saber esse jogo, mas ao mesmo tempo é bem complicado. Ele custou a vida. Oi? Custou a vida dele. Custou a vida dele, mesmo nesse contexto. Mas tu tem que ver que tu tinha Getúlio, mas tu tinha gente pior, né, cara? Você tinha o Lacerda, né? Você tinha o Lacerda, né? Brasil sempre com essas figuras. Do lado você tinha o Lacerda, do outro você tinha o Getúlio. Você sempre encontra um pior no Brasil, não adianta. Você cavar no fundo assim, não acha. Esse esquema que a galera tá falando agora, de as eleições você escolhe o menos pior, já não é de hoje, gente. O menos pior não é de hoje. Não, mas eleição ele era boa mesmo. Não, é porque né, a vassourinha, vai vassourinha. Gente, o pessoal acha, e é isso, desde que o Brasil, mas é muito interessante como esses pontos vão passando, você consegue fazer a construção do negro no Brasil, né? E aí retornam, tipo, esse livro trabalha, eu acho que tem essa função muito, né? Por isso que eu falo que é um tesouro, assim, esse livro, porque ele, vou mostrar aqui o campo do livro, esse livro é muito interessante porque ele é uma maneira de você começar a retomar essas origens, você começar a ver esse valor, porque quando você fala de negro, muita dessa construção do passado era de diminuir, de limitar. Então, até as caricaturas, né? As pinturas, as charts que o pessoal fazia, né? Botar o de futebol, quando a galera foi jogar contra a seleção argentina lá nos jornais apareceram... foram retratados todos como macacos, jogadores brasileiros. Então, é bem coisa do pessoal da Alemanha lá, né? Bem. E aí, você vê como é que é isso. Então, quando você está trabalhando numa questão de autoestima negra, de olhar e ver, e aí essas questões de afrofuturismo, como esses filmes tipo, que é Pantera Negra, e todos os elementos são construções que vão dando essa autoestima de assim, não, cara, eu venho de uma origem... Porque assim, quando tem umas músicas que a galera fala, até Ringo Sapiência, o Bacchus do Blues, e falam assim que somos reis e rainhas tipo, de ascendência porque vieram de fato alguns pra cá. Porque quando se fala sobre ascendência europeia, a galera fala assim, não, porque eu sou parceiro. Você é italiano, parceiro, você não veio a elite da Itália pro Brasil, trabalhar nas lavouras. Você veio pobre, veio peão, você não veio elite. Só veio camponês analfabeto pra cá, você não fala de carteirinha. Aí a galera tá aqui, tipo, então você acha o quê? Então assim, cara...
Você não era, tipo, da nobreza europeia, que você não é descendente da europeia, ponto. Você não sei que você seja da família real, acabou, você não é. Dependendo do século que a família veio pra cá, o cara pode ter vindo até fugir da Inquisição, se puder. Degradado. Não foi nada com a Inquisição. Aqui era degredo da Inquisição. O pessoal vinha pra cá e depois foi errado. Total, então assim, quando você para pra pensar assim, então também, assim, e aqui efetivamente tiveram reis e rainhas africanos, tiveram pessoas tipo príncipes, princesas, tipo, tinha uma galera aqui de liderança que foi efetivamente, então a gente veio de uma cultura e de uma cultura rica, que é essa a questão, rica, a galera que já dominava uma série de coisas. O que os africanos perderam foi por causa de um ponto, que era, eles eram menos efetivos belicamente, era isso. Os portugueses e outros povos que invadiram europeus, eles eram melhores em matar. Era isso. Eles não sabiam matar tão bem quanto os portugueses e outros povos. E você tem revoltas como no Haiti. Pô, você pega aqui os espanhóis que invadiram. Cara, tinha povos que foram invadidos pelos espanhóis que, cara, dominavam uma compreensão de cores que hoje em dia a galera do design tem hoje em dia. Já tinha naquela época. Você tinha percepções muito diversas de vários elementos que estão sendo questionados hoje que já existiam no passado. A galera já dominava e já pensava, já estruturava. Então, tudo isso já existia. Então, ou seja, esses povos eram avançados. Eles não eram tão avançados, talvez, belicamente. Não que não guerreavam. Guerreavam, às vezes, até entre si. Mas não eram tão bons em matar e tão bons em... Por exemplo, falam, existia escravidão já em África, os povos... Sim, mas tinha um contexto diferente, assim como na Bíblia, né? A questão da escravidão, por exemplo, como se trata... É escola de guerra. Exatamente. E tinha também, às vezes, uma maneira de ser livre, que é, vou trabalhar tanto, X anos, e devolvo. Ou escola de guerra. Mas aqui, mas não tinha diminuição de enquanto ser humano. Você não deixava de ser um ser humano. Você não deixava de ser daquele povo. Não existia mercado. Aqui não, é um novo nome, um novo credo, apaga tudo, nova língua. Não, existia a tua cultura, você sabia de onde você veio, você tinha um ponto assim, e você e era diferente. E não existia uma cultura de eu vou fazer obrigar você a procriar para poder seu filho ser escravizado. Não existia essa cultura nesse nível. Não era esse ponto. Não. Assim como, por exemplo, os hebreus, quando foram escravizados pelos egípcios, eles até ganhavam uma grana. Tinha uma remuneração. Tinha uma remuneração, não era só tipo trabalho. Não que seja lindo, mas também. Quando eles saíram do Egito, tem até aquela questão do êxodo, tinha uma galera até que teve uma treta lá da galera que tinha assim, cara, preferia lá porque lá eu tinha. Não tava no deserto, lá eu tinha comida, eu tinha um salário, aqui eu tô no deserto passando perrengue. Não tinha liberdade. Não, esse é o ponto da discussão. Mas fazendo assim, de como tinha um ponto que não era equivalente ao que teve aqui. O que teve aqui foi sem precedente na história. Não só aqui, né? Na América. Na América, de forma geral. O Leopoldo lá, que foram... Pô, a galera fala no Holocausto, porque foram 6 milhões de judeus, mas o Leopoldo foram 8 bilhões. 8 milhões. Foi 7, 8 milhões, tipo, de congoleses. Absurdo. Sem contar os deformados, os mutilados. Isso são exatamente, mortos. Mutilados é muito mais. Assim, teve um dia aqui que a gente foi depois de um podcast, né? Que a gente estava conversando aqui, e aí tava a questão do próprio termo em si, tipo, né? Se usar escravo e escravizado, né? Eu consegui pescar rápido o lance. Pô, ela falou nisso. Eu falei, não, faz sentido, tipo, você usa escravizado, não. Você é fundado de uma condição, um momento. Porque é um momento, escravizado é um momento, tipo, escravo já é uma parada, uma outra parada. Já mata uma parada, isso e acabou. E também também se põe, essa coisa do momento é importante, porque você não coloca dizendo, olha, é isso e sempre foi. Não, a pessoa começou livre e foi escravizada, tem gente que nasceu escravizado, mas tem um ponto que te não reduz a isso. Porque é isso, quando você começa a olhar para o passado, e aí você olha e fala assim, não, você separou aqui. Por isso que eu falei da importância, eu falei desses textos de filósofos gregos que eram baseados em textos que foram achados no Egito e em outros lugares, desses filósofos africanos, esse ponto que olha, tinha produção de conhecimento, tinha produção cultural, não era, parece que era nada, que parece que a galera é aquele macaquinho do 2001, que no ossinho acabou, não, tinha uma cultura riquíssima. Mas essa ideia que o Ocidente ele quer vender desde sempre, porque assim, quando você parte do princípio que você tinha uma produção cultural, você tinha civilizações desenvolvidas ali,
né, você vai ter que admitir que tipo, você cometeu um crime absurdo, porque você saiu de um continente para sequestrar pessoas para trazer para cá, e assim, o troço era tão feio que na Europa mesmo você quase não tinha, os caras faziam isso em colônia. Era bem diferente. Era diferente. E assim, e esse tipo de coisa, cara, não só com a questão da escravidão, né, mas até com a questão da colonização, para tu ver como é que a cultura ocidental ela vai puxando a sardinha para alguns lados, né, você tem a ideia de achar que tipo, os espanhóis e os portugueses eles foram piores que os ingleses. Assim, não foram, não, entendeu? Era tudo a mesma coisa. Não, tudo a mesma coisa, assim. Eu acho que assim, numericamente só acho que os belgas que ganham porque por essa questão, mas quanto ao problema, assim, cara, é generalizado, exatamente. Todos tinham essa parcela de culpa, assim. Tá vendo aquela que a Mulher Rei. Já chegou a ver? Não assisti não, viu o trailer. É legal, assim, o filme. E trata um pouco sobre isso, né? Essa questão até dos próprios, porque eles levam a questão no próprio filme, porque o próprio povo ali, que era o povo de Daomé, né? Essas guerreiras, o povo também, ali também já escravizava também. Então tinha essa discussão, sabe? A gente vai vender e a gente vai fazer o mesmo trabalho que os caras estão fazendo, ao mesmo tempo o próprio reino estava correndo o risco de se sucumbir. Sim. Essas pessoas. Então, tinha uma coisa, uma complexidade ali, né? E não somente a galera entendia tudo que acontecia nas colônias que seria feito com o outro, né? Então é bem mais complexo do que isso, porque essa coisa do guia, como é que era aquele do politicamente correto da história do Brasil, né? Tipo... Guia politicamente correto do Brasil. Esse o Vila e o... que os portugueses não escravizavam porque eles não entravam. E diz que, já escravizavam em África, diziam que, o zumbi escravizava ele mesmo escravizava os outros escravos que eram libertos. Assim, o cara pega ele pega uma única fonte, vai no achismo dele e adiciona aquilo ali, assim, as professoras de história se reviram, assim, no túmulo nem se fala, a galera assim, morrendo por causa disso, que textos absurdos, assim. E uma galera coloca como fosse certo, né? De que tem pouquíssimas informações sobre o zumbi, que dirá de que ele obrigava a galera a trabalhar e colocar... Não tem nem como, né? Tipo, não tem nem como dizer exatamente a época que ele existiu, tem várias coisas. Agora tem um projeto lá no campo da professora Silvia Lara, que é sobre a documentação diplomática. Que legal. Tá online, depois eu coloco até passo. Ótimo. Silvia Lara é sobre a documentação, uma única fonte da época, um relato de um português sobre a guerra contra a Palmares. E ela foi procurando os documentos e tal. Então, assim, você tem uma fonte de um português que provavelmente não sabe nada que estava acontecendo, né? Não, essa fonte assim, é interessante porque essa aqui é importante você pegar, assim. Fui lembrando daquela coisa do Yasuke, né? Da galera que tem aquela fonte do Yasuke foi um samurai negro. É muito doido, né? Pensar nisso. Tipo, falei quando ele chegou lá, o Shogun ele falou pra ele se banhar 3 vezes, porque achava que aquilo ali era sujeira. Ele falou porque ninguém tinha visto aquilo ali. A multidão foi tão grande para vê-lo, já que ninguém tinha visto uma pele com a verdade, que 3 pessoas foram mortas pisoteadas. 2 ou 3 morreram mortas pisoteadas pela multidão que foi lá para vê-lo de tanto. E aí ele ganhou confiança, ele é um homem muito forte. Então ele chegou com os jesuítas lá no Japão. E aí ele passou por todo o treinamento e virou um samurai, assim, tipo, muito doido, assim. E aí, mas o relato veio a partir dessa descrição dos jesuítas, né? Que aí você consegue saber o mínimo que se sabe. Então, é a questão de, tipo, matar, né, o negro historicamente. Né? Hoje em dia, você tem até filme mesmo, A Mulher Rei, você tem... O Yasuke já vai lançar filme. Então, você já começa a buscar essas personalidades, né, pra criar as histórias, pegar algumas coisas que já aconteceram e tal. Mas antes, assim, principalmente no mercado norte-americano, né, o filme... por exemplo, produzido por negro. Você tinha o quê? Diretor? Você tinha o Spike Lee. Você tinha o Spike Lee fazendo filme de gangue. Você tinha pouco, E aí hoje em dia você tem aquele cara que fez o Corra, que é o que dirigiu o Candyman, que assim, a abordagem que o cara pegou do Candyman, né, para construir o Candyman, não vou falar para não dar spoiler, mas assim,
depois que eu acabar de conversar do filme. Cara, sensacional o que ele faz ali, a construção do Candyman que esse cara fez é maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que também tem uma questão que eu quero dos mulheres aí que eu acho interessante, é o seguinte, cara, eles falam do tema de escravidão, tá no filme, mas é diferente da pegada e também eles falam assim que sempre é escravidão, é 12 anos de escravidão, assim, um filme maravilhoso, mas é te colocar normalmente como se a sua história, assim, cara, escravidão foi ali, você bota aí, um pouco mais de 500 anos, assim, cara, isso em África é nada. Isso em África é nada. O Egito tava aí, tipo assim, no alto do Império tava ali uns 3.000 anos atrás, mas é mais que isso, é quase 5, né? Tipo assim, cara, quando você para pensar, isso é uma vírgula na história de África, tipo, e quando se fala sobre negro, tem que se falar, obviamente, mas também tem de falar que é para além, histórias para além. Quando a gente fala tipo, de Wakanda e mostra um país que não foi escravizado e que você tem possibilidades tipo, para frente, essa construção do afrofuturismo é importante. Tinha aquele desenho dos Jetsons. Se você for rever os Jetsons, não tem preto no futuro. Os Flintstones do passado tinham, mas os Jetsons não tem. Então eles falam de um futuro onde não tem preto. Um desenho infantil que era passado toda a TV no Brasil. Talvez o cara que fez acho que sabe mesmo. É possível, mas não deixa de ser, que o futuro não é negro, não tem negro no futuro. Então quando se fala desses autores de criar, tipo, de um futuro onde o negro esteja em protagonismo, onde tenha elementos culturais, onde ele crie tecnologias, onde ele seja presente, é super importante. Não, mas eu acho que assim, é importante, mas eu acho que, tipo, né, você tem que mostrar o passado também, você tem que lembrar as pessoas que os egípcios eram africanos. Você tem que lembrar as pessoas. Não, é o Sankofa, né? Olhar para o passado. Exatamente. Assim, uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, se não foi a civilização mais avançada da antiguidade, era africana. Mas assim, você não pode vender isso. É aquele lance, o MFB, eu acho que fala, né? Tipo, novela de escravo e emissora gosta. Mostra os chibatados pelas costas. Eu acho que ele mandou isso no Faustão. É muito bom, ele mandou isso ao vivo. Eu acho que isso é fenomenal. Assim, tipo, eu acho que a ideia é essa, a da desconstrução. Você vai desconstruindo, destrói a memória do cara, ele não tem. Você citou até nos filmes, aí pegou a Elizabeth Taylor como Cleópatra, como citar outros. Esse exemplo pega esses filmes antigos, os servos eram negros. Os outros, a elite egípcia não era negra, mas os servos eram negros nesses filmes. E isso assim, caraca, o negro pode estar no Egito, mas enquanto servo. Você sabe quando que caiu a ficha desse negócio da Cleópatra ser muito errado? Um clipe do Michael Jackson, que tinha o Ed Murphy com o farol. Remember Time, muito bom. Sensacional esse clipe. Ed Murphy com o farol e farol. Sensacional esse clipe. Não, maravilhoso. Foi assim. quando que caiu a ficha que, cara, Egito não fica na Europa. É isso aí. Não, mas é difícil mesmo, porque a gente não é ensinado a isso. Você tinha um filme há pouco tempo que era sobre deuses do Deus do Egito. E é isso, cara. A galera, tudo branco. Assim, gente, Não, cara. Vários versos temos o Nicolau, não sei o que lá, que é o Oriente praticamente. Gente, umas coisas assim. E agora? O filme, antes de lançar, a gente já tava tomando porrada. Porque eles vão agora, sério, nessa altura do campeonato, assim. Século XXI. Parceiro, não dá pra aceitar mais esse nome, cara, Maravilha. Não dá, assim. A Elizabeth Taylor foi na década de 50. Você tem tendência. Tipo, só pô, tudo bem, a época outra cabeça, tipo, agora já tem informação demais. Você fazer, assim, não dá. É que nem, sei lá, é quase como. Tem informações que não dá pra fazer, por exemplo, quando foi feito primeiro o Jurassic Park, já sabia que alguns dinossauros tinham pena e tudo mais, mas eles existiram. Nesse Jurassic World a galera teve que botar. Tipo, tem alguns ali que já botou, porque tipo assim, cara, a informação tá tão óbvia, tão firme que tipo, se você botar fica feio, porque já não é. Eles botaram penas em alguns dinossauros, porque já se sabe e já se achou, sabe, vários fósseis, tipo, cara, não tem como. Então colocou a mesma coisa de informação. Cara, se sabe já que era uma nação negra, então não dá pra você ficar negando a vida inteira, você não tá Record. E continua negando, mas os outros já se sabe que não. Por sinal, esse esquema também, né? Record são os servos quando aparece também, que é a não parar. Mas eu acho que o mercado, né, antigamente, eu acho que na década de 40, 50, assim, eu acho que o mercado ele não pensava nisso. O mercado ele pensava principalmente no norte-americano, né, que você foi acabar com você foi combater o racismo de forma mais decente
depois dos anos 60. Então, eu acho que tudo ali era focado mesmo para branco. Tipo, não, vamos fazer filme pros redneck lá e tal. Vamos botar os negros tudo como empregado dos caras, que senão a gente vai ter problema com a Ku Klux Klan e não vai vender. Você pega, tipo, Elvis, tipo assim, cara, excepcional o que ele fez, tudo mais, construção, mas é isso. Ele não era diferente de uma série de outros negros. Ele dançava como negro, ele cantava como negro, só que ele era branco. Eu gosto do que você faz, só que eu quero mais branco. E é isso que isso acontece em tudo. Eu pego esse elemento seu aqui e põe. E isso acontece em tudo. Você pega, tipo... Isso foi acontecendo historicamente nos Estados Unidos na música. Você tem por exemplo, você tinha o rap, todos aparecendo com Vanilla Ice. Aí depois foi o Eminem. O Chris Rock, uma vez no VMA, né, que ele tava apresentando, ele falou assim, o Eminem, ele tem tanto poder, ele é tão popular, ele falou, quer dizer, o Eminem toca em rádio country. É isso, até o Eminem riu, porque é isso, assim, o cara, é isso, o cara é o rapper branco, ele é tão... Ele é muito bom. Não, ele é muito, ele chegou porque ele é muito bom. Assim, apesar de ser branco, ele conseguiu chegar lá porque ele conseguiu porque ele é bom, mas assim, a questão de ser branco, tipo assim, o cara, porque não é só ser bom, é isso. Se você for bom, você não vai botar um rap numa rádio country. Sabe? O maluco vai porque ele é branco. Assim, tipo, ele é muito bom, mas ele consegue chegar mais ainda além porque ele é bom e é branco. Ele tem um alcance tipo, poder, no caso do Andy Van Nuys, o que a gente quer com vocês aqui, mas a gente quer alguém com essa roupagem. Como a gente coloca isso? E aí você faz, assim, é muito, muito comum isso, né? Mas tem sido, eu acho legal esse equilíbrio, que a gente falou muito de equilíbrio hoje sobre esses pontos, né? Positivo e negativo, essa coisa, de estar essas coisas brigando para que seja reconhecido, para que se coloque, para ter possibilidade, protagonismo negro, pessoas em posições diferentes. E hoje em dia a gente tem, cara, seria impensável um filme com Pantera Negra uns anos atrás, seria impossível. Principalmente blockbuster. Com personagem negro, assim, seria muito difícil. Deve ter tido um que não tá me na cabeça, mas assim, é muito difícil. Então, mas aí assim, nos quadrinhos, né, você tem o Pantera Negra nos quadrinhos, que é bem isso. Mas assim, você tem representações que eles mantiveram todo mundo branco. Eu estava conversando com a Leila, né, estava explicando para a psicóloga aqui a questão dos X-Men, né? Que o professor X é o Martin Luther King e o Magneto é o Malcolm X. Yes. E aí ela falou, pô, mas o X-Men é representação? Não, mas só tem branco. Mas é a forma que os caras tinham ali para poder ter alcance. É uma discussão que tinha na época e até demorou. Tanto que depois foi com eu tava fazendo uma catalogação, digamos assim, um tempo atrás, que era de mutantes negros e X-Men negros, né, A tempestade é a primeira, né? Não, ela e até uma coisa que lembra Yansan, né? Controlar os ventos, essa coisa, ela quase uma Yansan, Ororo. Mas assim, você tem uma série deles de começar, dos tempos para cá, você começou a ter muito mais mutantes negros, né? Quando começou, isso foi muito legal ver essas possibilidades, assim, porque começou com o segundo grupo de X-Men lá com a Tempestade e depois, ao longo dos anos, foram passando a ter outros, né? Então, foi bom, assim, ter essas possibilidades de poderes, variações, ver como é que eles estão. E ela chegou aí, efetivamente, a Tempestade a ser líder dos X-Men, né? Sim. Tem uma época que teve a equipe dourada e azul e tinha um era o Ciclope e outro era ela. Até antes da guerra dos Morlocks, que ela já era líder dos X-Men, só estava na líder dos Morlocks. Dos Morlocks, quando ela vence a Calisto, E aí assim, nos quadrinhos você tem essa parada, você tem determinadas coisas assim, na Marvel principalmente, né? O Wilson Fisk, o rei do crime, ele originalmente era para ter sido um personagem negro, mas eles falaram, não, a gente não vai fazer isso, não vai botar o rei do crime negro, vou pintar o Wilson Fisk de branco. E aí depois foram recuperar essa ideia no filme do Demolidor. Que o ator é muito bom, o ator ficou muito bom no papel, assim, mas tem essas questões, assim. O caso do Nick Fury, né, que virou, depois passou a ser nos quadrinhos, foi o inverso, né, Nick Fury era branco, aquele cabelo meio Ray Richards, né, branquinho aqui, depois ele passou a ser negro no filme do Samuel Jackson, e depois, nos quadrinhos, ele passou a ser negro também. Depois, né? Que era meio que o filho do Nick Fury original, com o tapa-olho, com tudo, passou a ser outro e era negro. Então, levou, mas olha como é que isso influencia. Você pensa agora, quanto tempo você levou? Esse é o Wakanda Forever, você tem a Ironheart, que é a menina que ela faz uma armadura que nem no Homem de Ferro, e também é negra, né? A Riley Willis. Então, você pega
como é que tem esses protagonistas que estão crescendo. Série agora que teve do Falcão, que virou que também tem a parte do quadrinho, que era o Capitão América, o Falcão virou o Capitão América nos quadrinhos. Então, tem o Capitão América negro. Tinha antes um pedaço ali que falou uma fase, mas nada assumido mesmo, né? Que era com Notícia agora do Soldado, que era antes, mas de qualquer jeito, é muito interessante como eles foram construindo isso. E agora tem. Ainda é pouco, mas vou dizer, referência a gente não tinha. Mas eu acho que é porque, assim, tudo isso aí que a gente está falando, ele vem da perspectiva do norte-americano, e eles são muito racistas. E assim, hoje a gente mas tem uma coisa espaço. Que essa lei de cota que é importante, que a gente não tem no Brasil, que é o que eu acho que é importante que eles tinham lá, que é, meu cara, a Xuxa foi ter paquita preta quando foi para os Estados Unidos, não foi no Brasil. E ela chegou nos Estados Unidos e falou assim, pô, a mina já é loura, vou botar só... Os produtores botaram paquitas negras quando foi para os Estados Unidos, porque ele falou, pô, não dá, sério. Uma pretinha tem que botar, porque senão pega mal, tem que ter um mínimo de diversidade. Um monte de loura. Você pegar Liga da Justiça, sete personagens, um deles é o Lanterna lá que é negro. Então, Hal Jordan. Não, Hal Jordan é o... John Jones. John Jones. John Jones, isso. Não, John Jones não, é o... Jones é o... É o Stuart, né? John Stewart. Tu falou John Jones, eu falei, mas esse é o Caçador de Marte. Mas é esse John Stewart. E aí quando você pega, mas também tem outro depois agora tem um recente, eu fui, todo mundo tempo sem estar muito no DC, tem um recente também que é outro da Terra mesmo, mas tem mais um Lanterna Negro agora. E ele é, se não me engano, acho que é muçulmano também. Meu lanterna favorito é o Rui Gás, né? Então, ele também é um deles, porque pra mim é muito loucão. Assim, ele é muito doideiro. O Jorge não dá não. Assim, como Parallax eu achava divertido. Vilãozão, como vilãozão Parallax eu gostava. Mas assim, você vê como é que você tinha isso. E quando ela veio pro Brasil, aí teve a Bombom entrando com Paquita, mas, ou seja, depois precisou de lá. Lá existia uma coisa que quer não, isso é importante, porque acontece. Quando você fala de a maioria da população negra brasileira negra, só que retidos são 11%. 11% é o que tem de negro nos Estados Unidos. E esses 11% fazem isso de estar na mídia, de conseguir colocar coisa que é difícil aqui. Até porque aqui teve essa questão dos portugueses que foram mais eficientes, até que os ingleses e outros. Porque eles conseguiam dizer, tu não é preto, tu é... Colorido. E aí nesse cor do colorismo você consegue separar melhor. Lá não, tem a coisa que é a lei do one drop. Tem uma gota de preto, você é preto. Então, você se une, porque o preconceito é para todo mundo, seja mais clarinho ou mais escuro. Tinha diferenças? Tinha. Também tinha colorismo lá. Né? A galera da Casa Grande era mais clara, mas a galera cinzada era mais escura. Tinha. Mas ainda assim, você é preto no fim da dia. Mas eu acho que a questão aí tem até aquela questão do Willy Lynch, né? Eu acho que esse lance desse colorismo funciona na mesma lógica do Lynch, né? Então assim, cara, o papo tá bom, mas o vídeo já tá gigantesco, né, cara? Já tá gigantesco. A gente depois continua, marca outro dia, a gente... Queria pedir pra galera curtir, compartilhar, né, cara? Eu vou deixar os contatos do Vinícius aqui na descrição, como eu sempre faço. E aí queria pedir pra vocês, né, curtirem, compartilharem, divulgarem o nosso canal, porque ajuda a nossa instituição e os trabalhos que a gente tem desenvolvendo aqui e os que a gente pretende desenvolver a partir do próximo ano, né? Eu acho que o próximo vídeo agora é só depois do Natal, né? Então eu queria agradecer a vocês, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo e fui!